Opa, e aí, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, Cronos Aguinário, Luciano, né? E hoje eu vou tratar para vocês, pessoal, lembra do plano de estudo, o último vídeo? Então a gente comenta ali sobre os gatilhos. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, só que de uma forma didática novamente, ok? Posteriormente a essa didática toda que eu vou trazer para vocês, pessoal, eu pretendo depois trazer em gráfico, obviamente, mas aqui vamos trazer a didática, a parte teórica da coisa, beleza? Do princípio até o fim, para ver se vocês conseguem captar e compreender o sentido de cada conhecimento. Ok? Então, antes de mais nada, se você não for inscrito, peço que se inscreva no canal, conheça o conteúdo aí e se for do seu agrado, que deixe um likezinho pra gente, beleza? Sem delongas, vamos lá. Gatilhos. Hoje vamos falar sobre gatilhos, pessoal. Então, eu dei uma introdução aqui para entender o que é um candle gatilho e o que é um candle referência e demais nomes que a gente dá aqui dentro do mercado para poder que vocês tenham uma compreensão bem simples. Quando a gente der o nome do que está falando, o que significa aquilo lá. Então, o que chamamos de gatilho? O gatilho, pessoal, é como um sinal. Ele vem a ser um candle que nos indica um possível trade em uma determinada região, seja venda ou mesmo uma compra. Então, por exemplo, se você está em uma tendência de alta e o mercado está fazendo um pullback, ok? Quando o mercado faz isso aqui, o que ele fez aqui? Ele rompeu essa máxima. Você vê que os candles anteriores não tiveram máximas rompidas, senão apenas a mínima deles. Quando chega nesse fundo, o mercado não consegue romper o fundo e rompe uma máxima. Então aqui ele nos dá um sinal de compra e nós chamamos isso de gatilho, ok? Um gatilho de compra. E temos também o candle referência. Essas nomenclaturas, elas precisam ser bem gravadas. Beleza? O candle referência é o candle que demarcou a menor mínima, ou seja, um ponto de referência onde teve um gatilho de compra, ou seja, pode ser uma zona de interesse comprador. Ok? Então, tudo isso aqui depois a gente vai entender quando a gente pode considerar isso aqui como um ponto de compra ou não, beleza? O que importa é primeiro compreender isso aqui, candle gatilho, candle referência. Continuando. Existem vários tipos de gatilhos, pessoal. Nós vamos tratar de todos eles aqui, beleza? Nesse mesmo vídeo. Gatilho tipo 1. Supondo aqui, ó, o mercado chegou aqui, rompeu a mínima deste candle, ok? Esse candle não teve máxima renovada, então o que ele é para nós? Candle referência. Perfeito. Esse candle aqui se torna o gatilho tipo 1, ou seja, o gatilho 1 é o primeiro dos sinais para realizarmos um trade, sendo que a partir dele devemos ficar atento à região onde ele ocorre e aos demais movimentos do preço para confirmarmos a operação. Se eu quero fazer uma operação de venda aqui, é preciso que antes eu confirme se isso aqui é um fundo rompido, um topo rompido, enfim. Aqui não vamos tratar em si de como fazer a negociação, mas somente do que o mercado, o que são os gatilhos 1, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Então, olha só. O primeiro dos gatilhos que acontece, nós chamamos de gatilho tipo 1. Você já pode entrar vendido numa região quando já dá um gatilho tipo 1, dependendo da região sim, pessoal. Beleza? Dependendo da região sim. Então, ele é importante? Importantíssimo. Ele é o primeiro sinal. A gente não vai vender aqui, entrar vendido ou entrar vendido aqui antes que o mercado nos dê um sinal. E esse rapaz é o primeiro dos sinais, gatilho 1. Ok? Então, seguindo, nós vamos ter o gatilho 2. O gatilho 2, pessoal, pode-se dizer que 90%, 95% das vezes do mercado ocorre o gatilho 2. E o que é o gatilho 2? Deixa eu só voltar uma referência aqui. Eu resolvi colocar nesse primeiro ponto aqui para vocês entenderem que muitas vezes o mercado vai dar um candle como esse, dentro dessa dimensão aqui desse rapaz aqui, ó, que é o nosso candle referência, e ele não passa de um inside candle, ok? Vocês têm que ter isso em mente. O inside candle, ele não serve para referência nem para nada, tá ok? Nós ficaremos sempre com esse candle que teve a maior máxima como o nosso candle referência. E esse aqui é um gatilho. Esse aqui foi um candle que aconteceu dentro desse movimento e para nós não representa nada, nada, nada. Então vamos lá, gatilho tipo 1. Para quem opera no candle a candle, muitas vezes aqui pode simbolizar um Harami de baixa, beleza? Mas vamos lá, não vamos estudar o candle a candle, vamos estudar aqui os gatilhos. Eu peço desculpas, pessoal, às vezes eu falo alguns outros termos, é porque eu opero de várias formas, né? Mas o que eu quero passar para vocês aqui é a forma que me deu consistência, na maior, assim, a primeira consistência eu consegui através do Price Action. E através deles eu fui estudando o candle a candle e eu compreendo como operar o candle a candle e opero também quando eu não tenho muito tempo. Mas vamos lá, ó. Gatilho tipo 2.
Segundo tipo de gatilho. O gatilho tipo 2, pessoal, é assim, 90 a 95% das vezes, o mercado vai voltar dentro do range do candle referência. Então, a partir do momento que o mercado dá um gatilho, a possibilidade dele subir aqui de volta para buscar liquidez é de 95% das vezes. 95% das vezes o mercado faz esse retorno a essa região desse candle. Então, o que é o gatilho 2? São os candles que na maioria das vezes, ou seja, 95% das vezes, retornam à região do candle referência, buscando liquidez antes de dar continuidade ao possível movimento do gatilho do trade. Ou seja, eu tenho um gatilho vendedor, esta volta é buscar liquidez para dar continuidade a esse sinal de venda que foi dado aqui. Ok? Simples assim. Esse é o gatilho 2. Então, dos trades para se entrar, ou você entra no gatilho 2, ou após o acontecimento do gatilho 3, que nós vamos ver a seguir. Tá ok? Tá ok? Mas o gatilho 2 já é o sinal, sendo num ponto de relevância, numa zona de valor, ele já é um sinal interessante para você já poder querer utilizar esse gatilho vendedor como um ponto de entrada aqui dentro. Beleza? Mas a gente vai ver tudo isso em próximas aulas, mas entendam para que serve o gatilho 2. Vamos agora ao gatilho 3. Gatilho 3, pessoal. Após esse acontecimento dos gatilhos 2 aqui, ó, que é a reentrada do preço na zona do candle referência, se ocorre isso aqui, ó, um rompimento de alguns desses candles aqui, ó, tem um gatilho vendedor aqui, ó, é o gatilho tipo 1. Existem os gatilhos 2 e o gatilho 3 é esse que se forma dando um novo sinal vendedor dentro dessa região, porque é uma região, ok? Se ele dá esse sinal, ele está indicando para a gente que possivelmente agora o preço vai dar sua caminhada e a partir dele tem que caminhar. Então, o que é o gatilho 3? Gatilho 3 é o gatilho de confirmação do movimento. Veja, confirmação do movimento a favor do lado que você pretende operar. Deu um gatilho de venda, deu um gatilho 3 de venda, então ele é uma confirmação de que o preço tem uma alta probabilidade de dar continuidade a esse movimento. A partir dele, o mercado tende a dar continuidade a esse movimento desejado. Perfeito? Porém, cara, existe o gatilho 4. E o que é o gatilho 4? Esse aqui é muito importante saber ele. Por quê? Questão de stop, né, pessoal? A questão de stop, a gente tem que ter o gerenciamento e tem que ter esse cuidado. A gente não pode deixar o mercado alongar a nossa operação, ele tem que ter um ponto determinado, beleza? A gente vai tratar sobre a questão de stop loss em aulas futuras aí. Então, olhando aqui, o que é o gatilho 4? Agora que vem. O gatilho 4 é o gatilho que desarma a operação almejada. Tínhamos uma operação de venda, chegou a acontecer o gatilho tipo 3 aqui, porém acontece esse gatilho tipo 4, que é um novo gatilho comprador, perceba? Beleza? Ele se torna um gatilho comprador, que ele utiliza esse candle aqui, ó, vermelho, como referência e rompe a máxima dele. Então, o que nós devemos fazer quando acontece ele? Sai da operação, porque o mercado possivelmente está buscando liquidez em um ponto mais alto. Então, o gatilho 4 é o gatilho que desarma a operação almejada, ou seja, significa que o preço andará em direção oposta ao trade sinalizado. Havia um trade sinalizado, ele mostra uma direção oposta ao trade. Significa que o mercado buscará liquidez em outras zonas de interesse mais altas, no caso aqui, né, para fazer a venda, ou mesmo reverterá a tendência. Beleza? Então, se ocorre esse tipo de evento e você, vamos supor, entrou vendido aqui, ó, esse mercado chegou a descer até aqui e ele dá esse gatilho tipo 4, já é interessante você sair do trade. Beleza? Assim como ele vai lá, depois possivelmente ele pode voltar aqui para dar continuidade e buscar em regiões mais altas uma zona de valor mais interessante para venda. Beleza? Esse é o gatilho 4. Então, aconteceu o gatilho 4, é interessante você sair ou inverter a mão. Beleza? Eu, no caso, não gosto de inverter a mão. Eu só gosto de operar dentro da tendência, porque muitas vezes acontece isso aqui, numa certa zona, porém ainda está em tendência de baixa. Um topo relevante está um pouco mais alto, enfim, não reverteu tendência ainda. Então, eu prefiro aguardar, entendeu? Até que ele reverta a tendência. Indo mais adiante agora, vamos estudar a questão das forças dos gatilhos, pessoal. Eu utilizo um conhecimento bem simples para poder entender a potência daquele gatilho. Nesse caso aqui, ó, vamos começar pelo falso gatilho, que é o mais fraco de todos, mas é um falso gatilho. Por que é falso gatilho, pessoal? Ele rompe a máxima, perceba, ele rompe a máxima, porém ele fecha na cor oposta a esse gatilho. Se ele é um gatilho comprador, ele não poderia fechar o candle vermelho.
Beleza? Então, ele é um candle extremamente fraco, é um gatilho extremamente fraco e por isso consideramos ele como um falso gatilho. Porque o mercado, ele rejeita isso aqui tudo, beleza? Ele rejeita isso aqui tudo. Então, tem que tomar bastante cuidado, então não consideramos ele como um gatilho. Perfeito, pessoal? Olha só. Falso gatilho. Então, falso gatilho o que é? São gatilhos que, embora ocorra o rompimento de uma máxima ou mínima anterior, eles fecham na cor contrária à direção do gatilho. Se o gatilho é comprador, ele não poderia fechar vermelho. Simples assim. Gatilho real, pessoal. Gatilho real já é bem simples, né? Eu falo em outros vídeos, porém vamos lá. Gatilho real é o seguinte, o mercado dá o gatilho, são aqueles onde o candle gatilho teve seu fechamento acima do candle referência, no caso de compra, ou abaixo no caso de venda, demonstrando força na direção. Veja que ele dá o gatilho e fecha acima, beleza? Então significa que ele está mostrando força para nós. Então esses gatilhos são muito interessantes de observarmos e se ele estiver em uma zona interessante de operação, podemos considerá-lo como ponto de entrada, é como um sinal de entrada, não ponto de entrada, mas sinal de entrada. O ponto de entrada sempre será dentro do range desse candle aqui, ó. Aqui sempre será o nosso ponto de entrada. Após o sinal, o mercado sempre volta nessa região. 95%, né? Para não dizer sempre, pessoal. Então, o gatilho real é esse. Gatilho promissor, pessoal. Esse gatilho ele demonstra mais força ainda. O que é um gatilho promissor? Olha só. São gatilhos onde o candle gatilho rompe e fecha além até mesmo do candle anterior ao candle referência. Espera aí, vamos lá de novo, para ninguém ficar confuso. Gatilho promissor é um candle que fecha além até mesmo do candle anterior a esse rapaz aqui, ó. Esse aqui é o candle referência. Qual que é o candle anterior a ele? É esse rapaz aqui. Ele chega a fechar abaixo até mesmo que esse rapaz aqui, ó. Beleza? Então ele chega a engolir dois candles, ó, o referência e o anterior a ele. Ou seja, o ponto relevante da tendência dos candles, da tendência dos candles, que é a tendência que eu chamo de primordial. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Pessoal, a primeira de todas as tendências, eu chamo de primordial, porque ela que dá origem a todo o gráfico, é a tendência dos candles. Então, esse aqui é um candle que tem um topo e um fundo. Anterior a ele eu tenho esse candle que tinha esse topo e esse fundo. Se ele rompe esse fundo, significa que ele rompeu como que o primeiro dos fundos. Se ele rompe esse outro, significa que ele rompeu o segundo ponto que a gente chama de fundo relevante. Na próxima aula nós vamos tratar sobre essas questões aqui, beleza, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam que o gatilho promissor, ele rompe tanto o referência quanto o anterior à referência, perfeito? E fecha abaixo dele, mostrando uma poderosa força nisso daqui, ok? Esse é o gatilho promissor. Gatilho simples. Gatilhos simples são aqueles onde o candle gatilho teve seu fechamento dentro da região do referência, porém eles também são gatilhos válidos, tá, gente? Ó, eu procuro aconselhar vocês a entrarem naqueles outros gatilhos, promissor ou real, em função da força, porém isso aqui é um gatilho, só que é um gatilho simples. Ele fecha verde, porém ele fecha dentro da região do candle referência, mas rompeu. Então, ele é válido? Ele é válido sim, gente. Para nossa leitura, para poder fazer a entrada e tudo mais, ele também é válido, ok? Eu aconselho sempre, quando dá ele, você aguardar o candle gatilho 3, porque daí o 3 ele confirma mesmo e tchau, né? Mas se você quiser, a partir dele, querer fazer a entrada, também pode, também é válido, tá? Então, porém, por questão de confirmação para estes gatilhos, eu aguardo o gatilho 3, como eu disse, para entrar em uma operação. Mas ele já pode ser considerado o gatilho sim, tá? Então, vamos lá, gatilho simples. Então, esse aqui era o último ponto que tinha dos gatilhos para vocês entenderem. Isso no gráfico, gente, você está ali, ó, olhando aqui, ó, o gráfico desce. Só para vocês entenderem no gráfico. O gráfico desceu até aqui, ó. Nós tínhamos, então, este candle. Ó, candle por candle, você vai marcando a máxima dele. E você vai vendo que ninguém rompe, até que chega esse camarada aqui, ó. Deu gatilho. Tudo bem, eu estou nos 5 minutos aqui. 10 minutos. Não, estou nos 5 minutos. Estou aqui atrás. Beleza? Então tá. Aqui é um gatilho. É o que aconteceu aqui, ó. Deu gatilho e foi embora. Quando acontece esse lance de dar o gatilho e o mercado não voltar na sequência antes de subir, chamamos de gatilho tipo 1. Beleza? Esse aqui, então, aconteceu um gatilho tipo 1 e ele foi embora. Perfeito.
Porém, olhando assim no dia, né, tendência de baixa, né, vamos ver se dá um gatilho de venda e vamos ver o que a gente pode fazer com gatilho de venda. Olha só, aqui, gatilho de venda, um gatilho simples de venda, ok? Porque ele só deixou o pavio embaixo. Outro gatilho simples de venda, um gatilho real de venda. Porém, ele é um gatilho real e promissor, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. O promissor, olha aí, ó. Aí sim, ó. A partir do momento que ele rompe e fecha, ele fecha tanto abaixo deste candle quanto deste aqui, que é o anterior ao referência. Então, significa que ele é um gatilho promissor. Que bom que aconteceu aqui. É um gatilho promissor, ele volta, busca liquidez dentro da região do candle referência lá de cima, ó. Rompeu, beleza. Voltou aqui dentro dessa região, que é onde você deveria estar operando, aguardando com seus contratos. Dentro dessa região, se opera com 10 contratos, você divide eles aqui dentro, beleza? Se você opera com um contrato, quer pegar sempre um aqui embaixo, tranquilamente. Como estou nos 5 minutos, pode utilizar o topo lá como ponto de stop loss. Mas vamos lá, vamos continuar entendendo os gatilhos. Então, veja só, um gatilho promissor, o mercado veio, bateu, voltou e continuou. Quando ele vem aqui, pessoal, vocês têm que ficar muito ligado numa coisa. Ó. Se você fica ligado à tendência, aqui ele também não deu um gatilho de compra? Deu um gatilho de compra. Você vê que o mercado bate aqui, ó, e vai até uma certa altura, porém a tendência está baixista. Então a compra nunca é aconselhável de ser feita, mas a venda perfeitamente. Chegou aqui embaixo, ó, deu um gatilho. O mercado sobe, buscou um ponto mais alto lá, buscando a liquidez, e quando ele volta, a partir desse ponto aqui, ó, ele tem que dar sequência. Ele volta aqui e tem que dar sequência. Esse candle verde aqui, ó, ele não pode sofrer esse gatilho aqui, ó. Porque esse gatilho aqui já sinaliza para nós como quase que um gatilho tipo 4. O gatilho tipo 4 se confirma quando rompe esse cara aqui, ó. Não pode romper lá na frente. Se romper ele lá na frente, é melhor a gente não estar na operação mais. Porque tudo começou aqui, pessoal. Tudo começou aqui, ó. Beleza? Então aqui o preço veio aqui, ó, não conseguiu passar essa região. Então a gente não tem que ficar teimando muito com ela. Porque a gente está trabalhando operação em região de fundo e tal. Mas daqui é para vocês entenderem o gatilho. Vamos lá, ó. Um gatilho real aqui. Perfeito. Aqui foi um gatilho 3. Show de bola. Tranquilo. Porém ele não quis romper os fundos. Voltou aqui de novo, ó. Gatilho real. Tem para cima e tem para baixo, pessoal. Se você olhar assim e falar, eu quero trabalhar nas vendas. Então você tem que procurar os gatilhos de venda. Mas quando você percebe o mercado, essa movimentação não rompendo fundo, você vai ficar sempre ligado. Ele tem que romper fundo. Você vê que ele tem regiões que ele segura. Beleza, gente? Não vamos entrar em detalhes aqui das movimentações. Eu queria que vocês pegassem isso. Peguem nos gráficos agora, pessoal, e procura ver sempre que der gatilho vendedor. Gatilho vendedor, falar, opa, deu um gatilho real aqui. Aqui, ó, deu um gatilho simples, como eu falo para vocês. O gatilho simples, ele é um gatilho poderoso também, dependendo da situação. Então, deu um gatilho simples, gatilho poderoso, pô. O mercado só chegou aqui a partir dele e caiu. Não está rompendo topos, né? Vem dar gatilho. Ele não pode ficar dando gatilho assim, sequenciais. Isso não se torna um gatilho do gatilho, né? Muito louco isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer. Bons estudos. Vou trazer mais coisas sobre suporte, resistência, topos e fundos. Tudo que está naquele plano de estudos vai ser trazido para vocês, ok? Quero que vocês curtam bastante aí, estudem bastante também. E que deixem um comentário aí, pessoal, dúvidas, alguma coisa que tenha ficado aí, tá ok? Forte abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus.